Nosso irmão Newton irá falar sobre o tema responsabilidade espírita. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo possa estar em nossos corações. Responsabilidade espírita é um tema que sempre toca o nosso compromisso conosco mesmo. Esse texto que foi lido pelo Francisco, Pequenas Doações, nos recordam também a nossa parcela de contribuição enquanto seres humanos neste mundo. Nós sempre imaginamos que nós precisamos realizar grandes feitos no mundo para que isso possa ter algum significado. Nós precisamos ter grandes sacrifícios para que isso represente alguma mudança dentro de nós. Quando, na verdade, meus irmãos, as mudanças, as atitudes que precisamos tomar são muitas vezes bem menores do que imaginamos. Estão muito mais próximas de nós do que pensamos. Estão, na verdade, ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos e entre os nossos desafetos. Mas muitas vezes buscamos outros lugares, achamos que precisamos ir muito longe, achamos que precisamos viajar, mudar, ir adiante, nos separarmos do que vivemos ou onde estamos, para podermos realizar aquilo que precisamos no mundo. Quando não, meus irmãos, cada um de nós traz dentro de si o que precisa fazer, está onde necessita estar, com quem precisa estar, com os recursos que precisa naquele momento da sua existência. Nada mais, nem nada menos. Se nós formos buscar nos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, se nós formos buscar nas revelações que nos foram feitas através da chegada de Moisés, depois Jesus Cristo e por fim a doutrina espírita, nós vamos ver que nessa gradação existe todo um encadeamento para que haja o quê? Um esclarecimento, para que haja o quê? Uma educação espiritual nossa, para que nós possamos o quê? Compreender melhor a nossa própria existência. Voltando a Moisés, a época de Moisés, e que a doutrina nos diz que é a primeira revelação, nós vamos ver que esse grande orientador, esse grande pastor que foi Moisés, ele nasce no momento em que o Egito domina o povo hebreu. O povo hebreu é o que? Se transforma num povo escravo naquele momento, sob domínio do Egito. E nasce então quem? Moisés. Moisés nasce no momento histórico em que o faraó do Egito determina o quê? Que todos os meninos hebreus deveriam o quê? Ser mortos, porque havia um risco para o faraó do crescimento dos hebreus junto dos egípcios. E aí ele determina a morte de todos os meninos, permanecendo as meninas e as mulheres. E Moisés nasce nesse contexto, porque a espiritualidade superior determina o quê? Que ele nasça para ver uma libertação do povo hebreu. Moisés nasce. É acolhido por quem? Pela própria filha do faraó. É criado por ela, é educado por ela, e depois ele segue o caminho e vai então conduzir o povo para a sua libertação. Mas naquele momento histórico, o que acontece? Muitos de nós vivemos naquele momento. Muitos de nós estávamos lá, participando daquela vida social. E era um momento em que havia muita violência, muito desrespeito. As pessoas não se respeitavam. Havia muita agressão. E aí Moisés precisava o quê? Fazer uma orientação mais firme, uma disciplina daquele povo. E aí vieram os 10 mandamentos com uma ação imperativa: não matarás,
não furtarás, não cometerás adultério, porque Moisés precisava controlar aquele povo, precisava criar uma disciplina e uma ordem para que não houvesse um desrespeito maior ainda. E ele conseguiu, efetivamente. Mas ele passou naquele momento a mensagem de um Deus o quê? Um Deus mais duro, um Deus mais rígido, um Deus mais o quê? Punitivo. Aí nós vamos ver que a história vai seguindo. E aí encarna quem? Jesus Cristo. Esse sublime pastor que ao encarnar traz em seu coração a missão do amor. Traz a missão de clarear a semente que já havia sido plantada em nossos corações por Deus, mas que estava adormecida. Mas que chegou o momento, naquele instante da descida de Jesus, que pudesse então ser despertada em nossos corações a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, o perdão. Jesus então desce para trazer mais um acalento para nós, porque naquele momento já havia o momento de podermos então abrir a mente, abrir o coração para um novo conhecimento. É como uma escola. Se nós formos reparar na nossa evolução, nós vamos aprendendo as coisas gradativamente. Nós entramos na escola, vamos ser alfabetizados, depois passamos para o primeiro ano, depois para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o ensino médio, para a faculdade. Há uma sequência. Ninguém é alfabetizado e já entra na faculdade depois. Assim é o processo evolutivo. Ele não acontece aos pulos. Ele é um processo gradativo. Nós poderíamos dizer até numa espiral, em que você vai tendo descidas e você vai subindo, mas essas descidas são sempre para adiante. Você não retrocede. Os Espíritos nos dizem o quê? Que nós não retrocedemos. Nós podemos, numa encarnação, estacionar. Eu posso, nessa encarnação, estacionar aonde estou. No meu estádio de compreensão, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de raiva, de ódio, de inveja, de orgulho, de vaidade. Eu posso estacionar. Mas não retrocedemos. Na medida em que avançamos, voltamos para aquele ponto e seguimos adiante. Vamos subindo nessa espiral. E cada um tem o seu movimento. Cada um tem o seu tempo. Tem o seu momento de evoluir e de poder ter o clique para poder passar adiante. Então Jesus, quando encarna, ele vem com a missão de trazer o quê? O amor. Esse pastor sublime, ele traz no seu coração a solidariedade, a compreensão, o amor, e nos diz o quê? Perdoai tantas vezes quantas forem necessárias. Mas o povo dizia, como perdoar? Isso é um absurdo. É absurdo o que você está dizendo. Perdoar para quê? Por quê? Se ele me fez mal, se ele maltratou, se ele me agrediu, ele falou mal de mim, ele me roubou, a minha mulher me traiu. Por que vou perdoar? Para quê? Jesus disse, se você não seguir esse caminho, você não vai encontrar a sua paz interior. Você não vai encontrar o que mais nós precisamos, que é essa calma, essa tranquilidade. E isso é verdade. Quanto mais ódio, quanto mais revolta, quanto mais mágoa, quanto mais ressentimento nós acumulamos em nossos corações, mais inquietos nós ficamos, mais perturbados nós ficamos. Nós não conseguimos ter calma e tranquilidade. O sono fica perturbado, o dia a dia é irritante. Nós ficamos mal-humorados, tensos, só pensando naquilo. É aquele movimento do pensamento, pensando em alguma coisa que foi feito ruim, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo vai roendo a gente por dentro, vai trazendo uma coisa muito desagradável para nós. E realmente não nos liberta de nada. Nós nos tornamos cada vez mais o quê? Escravos de quem? De nós mesmos. Nos tornamos escravos das nossas imperfeições, nos tornamos escravos dos nossos erros, nos tornamos escravos de todo esse lado que ainda precisa ser trabalhado e modificado. Ninguém faz nada de ruim que atinge a gente se nós não merecermos isso, meus irmãos. O mal só atinge a nós como uma forma de corrigenda.
Nós é que interpretamos aquilo que está acontecendo de ruim conosco como sendo uma coisa muito ruim, mas não é. Aquilo se está chegando até a mim, é porque eu mereço. E se mereço, é porque preciso corrigir alguma coisa dentro de mim. E Jesus traz essa visão de que nós precisamos compreender, solidarizar, fraternizar. Ele é o Cordeiro, ou seja, ele traz a calma, a paz, a tolerância, a compreensão. E vocês veem que no último momento em que Jesus é crucificado, você vê uma atitude, se nós formos pensar hoje em dia, completamente absurda, completamente sem sentidos, quando nós, de sã consciência, porque somos seres extremamente imperfeitos e perturbados mesmo, poderíamos crucificar um ser puro daquele. É algo assim que é inconcebível, se nós formos pensar como colocar um ser daquele no madeiro, pregá-lo vivo e esperar desencarnar. Então, algo de seres realmente perturbados como nós, que nós somos seres com uma perturbação muito grande. Se nós formos ver, meus irmãos, a linha de divisão entre a normalidade e uma perturbação é muito tênue em nós. Nós podemos sair de um estado de calma e de tranquilidade e logo depois estamos completamente perturbados. Se alguém achar aqui que isso não acontece, acontece. Por isso Jesus falou o quê? Vigiai e orai. E eu falo sempre, não é vigiai e orai o outro, é vigiai e orai a si. Né? Porque, repito, a gente sempre está vendo e olhando o outro. A gente está sempre vendo e olhando o vizinho, a outra pessoa, tomando conta da vida do outro, fazendo fofoca do outro, falando mal da vida do outro. Quando Jesus disse não, vigiai o que você sente, vigiai o que você pensa, vigiai as suas atitudes e o seu comportamento. Modifique isso, vai e não peques mais. Jesus dizia isso, mas naquele tempo Jesus falava através de parábolas, porque era a forma das pessoas conseguirem compreender o que estava acontecendo. Então, quando ele dizia, vai e não peques mais, vá, reflita sobre o que você fez, pense um pouco nas suas atitudes e modifique isso. Faça alguma coisa diferente. Faça algo por você mesmo. Porque no momento que nós melhoramos a nós mesmos, nós vamos estar melhorando tudo à nossa volta. Com certeza. Se nós vibrarmos mal, pensarmos mal, coisas ruins, vamos o quê? Afetar aqueles que estão à nossa volta. Como diz ali, pequenas doações, às vezes são palavras que falamos. Se nós introduzirmos palavras boas nas nossas frases, aquilo vai soar no próximo. Mas se introduzirmos palavras ruins, elas vão soar dentro do coração do outro também. E Jesus foi com as atitudes dele até nós, que nós não sabemos qual de nós já esteve naquele momento, muitos de nós já estivemos lá, poderíamos estar até crucificando ele, prendendo ele no madeiro. E na hora que Jesus desencarna, os Espíritos nos dizem um momento muito lindo do Mestre, que é, ele não ascende. Jesus, naquele momento que ele desencarna, ele não sobe, ele não vai atingir os altos níveis espirituais, ele desce. Ele vai ao submundo, ele vai aos mundos inferiores, atrás de quem? Se ele é um ser que não trazia mágoa, ressentimento e ódio no coração, ele vai atrás de Judas. Ele vai aos níveis inferiores buscar Judas, porque Judas tinha ficado completamente perturbado. Porque depois que ele entrega Jesus, ele enlouquece. E depois que desencarna, ele como espírito vai para os níveis inferiores. E Jesus vai buscá-lo, vai até lá, encontra Judas completamente perturbado, coloca Judas no colo e só sai daquele local depois que Judas adormece. Ele não poderia tirar Judas dali, porque a lei divina não permite. Ele teria que passar, né? Ação e reação. Ele estava no local que ele mesmo tinha plantado. Mas Jesus, por amor, foi lá acalmá-lo, tranquilizá-lo. E aí sim, Jesus ascendeu. Então veja, depois de uma traição dessa, depois de uma traição que ele foi crucificado e levou à desencarnação dele, ele não acumulou no coração nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Então, são todos exemplos que o Mestre trouxe para nós. E durante a encarnação dele, Jesus, num determinado momento, ele diz o quê? Virá o Consolador prometido. O que era isso que ele falou?
Eu não posso ainda esclarecer tudo para vocês, mas virá ao seu tempo, e meu Pai mandará quem? Um Consolador prometido. E esse Consolador veio, a doutrina espírita. Moisés, Jesus e depois a doutrina, que não é mais uma pessoa, é uma estrutura. Você veja, a doutrina espírita, ela é uma filosofia, ela é uma ciência e ela é uma religião. Foi codificada por Allan Kardec, sim, ele juntou tudo, ele compilou tudo, ele trouxe as informações todas e disse assim, isto aqui é o Espiritismo. E ele consolidou aquilo. Então, se nós formos ver, meus irmãos, vamos observar Moisés, Jesus, a doutrina espírita, e nos trouxe o quê? Mais clareza desse mundo espiritual e do que estamos fazendo aqui. À medida que o tempo passa, Deus vai nos dando cada vez mais abertura do nosso conhecimento. Porque a doutrina espírita não é simplesmente uma religião. A religião é a parte que está no nosso coração, ou seja, é aquilo que nós sentimos. A esperança e a fé, a certeza que existe um Deus, que existe uma força muito maior que nos criou e que dá um sentido à nossa vida. É esse sentimento que nós não sabemos de onde vem, mas nós temos a certeza que ele existe. Nós sentimos aquele calor, aquele acalento, aquela confiança que existe. Isso faz parte da religião. Mas a doutrina espírita consolidou mais dois pilares. A ciência. Allan Kardec, quando foi chamado para observar os fenômenos espíritas, ele foi com uma visão científica. Ele foi observar as mesas girantes, ele foi observar os fenômenos que aconteciam através dos espíritos, e ele viu. Mas ele perguntava, ele questionava, ele queria saber por que aquilo acontecia. Ele simplesmente não engoliu aquilo acontecendo. Ele quis saber por quê, para quê, o que eles estavam fazendo ali, por que aquilo acontecia, aquelas materializações. E naquele tempo haviam muitos médiuns de efeitos físicos, então as materializações elas aconteciam muito. Para quê? Para que as pessoas acreditassem no mundo espiritual. Então havia esta necessidade. Hoje, os médiuns de efeitos físicos são contados nos dedos, a gente não vê. Você vai nos centros espíritas, não tem. Por quê? Porque a espiritualidade sabe que não há mais necessidade nesse momento deste tipo de médium, que nós precisamos trabalhar com a nossa consciência, que nós precisamos refletir, que nós precisamos trabalhar com a reforma interior, para que desta forma nós possamos efetivamente modificar as nossas vidas. E a doutrina espírita é o quê? É uma filosofia. Por quê? Allan Kardec perguntou várias coisas. Para que serve? Para que serve essa vida? Para onde a gente vai? Para que eu estou vivendo aqui? A nossa responsabilidade, meus irmãos, ela vai aumentando cada vez mais. Na época de Moisés, o que acontecia? Não havia essa clareza. Hoje, roubamos, matamos, violentamos, desrespeitamos, sim, e muito, porque é um mundo de provas e expiações. Mas hoje nós já temos essa luz que nos permite ter o conhecimento e decidir. Aí cabe um grande compromisso nosso, porque à medida que eu começo a conhecer, à medida que eu começo a clarear a minha mente, eu vou me comprometendo também com a minha mudança interior. Porque senão não tem sentido. Porque Deus então iria trazer uma doutrina dessa para clarear as nossas mentes, para que nós possamos entender o sentido de eu estar aqui. Por que eu estou aqui? Para quê? O Espiritismo nos diz que nós estamos aqui para quê? Para evoluirmos. Mas como somos seres ainda iniciantes e temos mais de uma vida, ele nos esclarece isso. Esta vida que nós temos aqui, ela não é o início e o fim da existência. O Espiritismo esclareceu isso. Essa existência, ela é parte da nossa evolução. É como uma grande escola. Nós estamos lá na alfabetização. Daqui a pouco vamos para o primeiro ano, depois vamos para o segundo, para o terceiro. Isso são o quê? As encarnações sucessivas que vamos tendo. Mas para que isso? Para que nós possamos justamente aprender. Nenhum aluno que está alfabetizando vai
entrar num conhecimento sobre física, sobre química. Como é que você vai pegar uma criança de 6, 7 anos e vai ensinar física e química e matemática? Tudo tem seu tempo. Da mesma forma somos nós. Nós não podemos aprender tudo numa única vida. Não há tempo para isso hábil, porque somos seres ainda muito primitivos. Temos uma capacidade ainda reduzida de compreensão e de mudança. Então precisamos repetir as nossas encarnações como uma forma de quê? De podermos aprender. Então hoje eu estou aqui, tenho uma vida que pode durar 80, 90, 100 anos, desencarno, e o meu espírito é um espírito o quê? Imortal. Ah, então meu corpo é que morre? Sim, o corpo morre, o espírito permanece. Por que eu falo isso? Nas reuniões de desobsessão, frequentemente, meus irmãos, os espíritos que se manifestam, eles não sabem que desencarnaram. Eles não têm essa consciência. Eles não estão conscientes de que eles perderam o corpo, de que o espírito é imortal. Muitos acham que estão vivos. Não compreendem ainda que eles viveram no corpo temporário, transitório, que foi um veículo que Deus deu para quê? Para que pudéssemos transitar aqui, como o meu corpo, como essa veste, como o carro, como o dinheiro que nós temos. Por isso, meus irmãos, a nossa responsabilidade é que nós não podemos nos iludir com as questões materiais deste mundo. Nós não podemos nos iludir com isso, porque isso tudo é temporário, é passageiro. Não posso me iludir com a beleza do meu corpo, ou da feiura dele, com os defeitos ou os não defeitos. Não posso me iludir se tenho ou não tenho dinheiro, com o meu carro, com a minha casa, com a minha profissão. Quantos de nós tínhamos profissões, ou não digo profissões, mas um trabalho maravilhoso, de repente perde o trabalho. Tinha o carro é roubado. Tinha dinheiro, o dinheiro acabou. Aquilo vai embora. Tem e não tem. É seu e não é, porque não nos pertence isso. São ferramentas que Deus nos dá para quê? Para que possamos utilizá-las aqui dentro. Quando eu vou à escola, eu preciso do quê? De um livro, de um caderno, de um lápis, de uma borracha, de uma régua, de um esquadro. Eu preciso daquelas ferramentas para quê? Para eu aprender. Assim nós temos as ferramentas nesse mundo. Eu tenho o meu corpo, eu tenho a roupa, eu tenho o dinheiro, eu tenho o carro, eu tenho tudo isso, mas não é meu. São ferramentas que Deus me dá para eu utilizar bem ou utilizar mal. E a doutrina nos diz o seguinte: cada um vai responder pelaquilo que faz, seja de bom ou seja de ruim. E esse conhecimento, meus irmãos, cria também a nossa responsabilidade. Quanto mais eu sei disso, mais eu me torno responsável. Porque na hora que eu desencarnar, não tem lá um juiz lá em cima que fica assim: Nilton, você fez isso, você fez aquilo, não sei o que, você agora vai para o inferno ou vai para lá. Não tem isso. O juízo final significa a nossa consciência, que no momento que você desencarna, você com você mesmo vai analisar e vai ver, de uma forma clara, transparente, o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. O que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Este, meus irmãos, é o juízo final. É a separação do joio e do trigo. Eu tenho que separar dentro da minha mente o que está bom e o que está ruim. O que eu preciso melhorar e o que eu já melhorei. Aonde eu tenho que avançar e aonde eu já avancei. E aí estabelecer um novo programa para uma nova encarnação. E isso a doutrina nos esclareceu. Que a gente precisa fazer cada vez mais o quê? Nos melhorar. Porque senão, meus irmãos, a nossa encarnação vai passar o quê? Quando vê, estou com 80 anos, 90 anos, o que eu fiz? As maiores frustrações que os espíritas têm quando desencarnam é terem perdido tempo e não terem feito aquilo que sabiam que era para ter sido feito, mas não fizeram. Você vê que é uma coisa frustrante. Quer dizer, subi e depois, podia ter feito tanta coisa, mas não fiz. Fiquei fazendo o quê? Falando da vida dos outros, falando mal, comprando roupa, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Quer dizer, não é que a gente não tenha que cuidar do nosso corpo, não é que a gente não tenha que trabalhar para ter o dinheiro, para ter o carro, não é isso. Isso são ferramentas, isso não pode ser o fim.
o objetivo final da nossa existência. Aí Deus nos dá o quê? Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou orgulhoso, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu sinto ciúmes. Como é que eu resolvo isso? Como é que isso some de dentro de mim? Como é que esse rancor que eu sinto pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu irmão, essa raiva que eu sinto pelo meu filho quando ele chega dentro de casa, eu não sei de onde vem isso. Como é que esses sentimentos eu tiro de dentro disso de mim? Como é que eu faço esse milagre acontecer? Não existe milagre, existe trabalho. Nós precisamos trabalhar, e o melhor jeito é trabalhar no bem, é praticar o bem, ao invés de nos envolvermos em coisas que são vazias, conversas vazias, trabalhos vazios. Vamos aproveitar o tempo que temos para uma boa conversação, para a prática do bem, para o envolvimento em trabalhos, sejam voluntários ou não voluntários, que a gente possa auxiliar o próximo. Aí sim, a gente vai estar dando um passo para a nossa mudança e, consequentemente, a gente vai estar auxiliando o outro. Nós vamos estar ajudando o outro também, porque o outro vai ser tocado por esse sentimento nosso de amor, de fraternidade, de solidariedade. Não tem outro caminho, não tem mágica. Nós precisamos de muito trabalho. Os orientais dizem que as coisas que nós já aprendemos, as coisas que nós já vivemos de outras vidas e que já estão, vamos dizer assim, trabalhadas dentro de nós, nós não temos esforço para realizá-las. Não temos. É que nem você fazer uma coisa que você gosta. Você não faz com esforço. Mas aquele sentimento, aquela emoção, aquela imperfeição que está dentro de nós, essa é trabalhosa. E aí os orientais dizem o quê? Precisa de disciplina. Foi o que Emmanuel, quando veio e falou com Chico Xavier, disse: Chico, disciplina, 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 disciplina e disciplina. O que ele queria dizer? Não tem outro jeito. Você tem que se disciplinar para poder corrigir o que não está bom dentro de você. Não tem outro jeito. Porque nós somos muito imperfeitos. Nós somos seres que estamos engatinhando ainda, nos arrastando na lama. E aí nós precisamos nos disciplinar para quê? Para que a gente possa atingir um objetivo. Senão a gente se perde no caminho, a gente se perde nas ilusões, a gente se perde nessa vida aí. Por isso, cada vez mais, a gente está vendo uma grande preocupação que a gente tem com os jovens cada vez mais se envolvendo, não só os jovens e pessoas mais idosas, no uso de substâncias que são as drogas. Cada vez mais a sociedade está se envolvendo nisso. A gente está assistindo a Cracolândia, a gente está assistindo Friburgo cada vez mais se envolver com isso, porque as pessoas perderam o norte, o sentido, o objetivo, estão se iludindo com o uso dessas substâncias, como se isso fosse acalmar essa dor, esse sofrimento, esse vazio, essa angústia que existe em nossos corações. Nós temos que preencher isso, então, com o nosso trabalho no bem. Não tem outro caminho. Se a minha mente fica perturbada com alguma coisa, que eu fico pensando, gente, que coisa, e é isso, e aquilo, vai trabalhar. Não deixa essa mente vazia, vai orar, vai ver o que está dentro do seu coração, procura modificar isso, procura fazer diferente. Não tem outro jeito, e a gente tem que insistir nisso, a gente precisa ser insistente com essa atitude, porque se a gente não insistir, não tem como modificar, porque é mais fácil a gente se acomodar. Não é? A mudança de uma imperfeição, para nós, é sempre uma coisa muito trabalhosa, dolorosa. A gente nunca, como se diz, né? A gente não quer dar o braço a torcer. A gente quer sempre estar por cima de alguma situação, dar a última palavra, porque muitas vezes, como nos diz a carta, é preferível você fazer o quê? Silenciar. Mas é difícil, né? A gente quer gritar, a gente quer esbravejar, a gente quer agredir, a gente quer bater. Mas vamos exercitar isso dentro de nós. Vamos trabalhar isso dentro de nós para que nós possamos realmente ir controlando isso em nós, mas com consciência do que estamos fazendo, que isso é o mais importante. Não adianta fazermos as coisas de forma inconsciente. Nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E com certeza a gente não vai propagar o mal. Porque, como diz os espíritos, vários filósofos já falaram, o pior mal é aquele que sai de dentro de nós.
O pior mal é aquele que eu crio. Não é aquele que vem até mim, não. A gente se ilude. É o que eu crio. Veja, gente, é o que eu começo a formar. Eu sou a mãe desse sentimento ruim. Eu crio ele. Eu posso começar a alimentar uma coisa ruim em relação ao próximo. Eu criei esse mal. Não tem um demônio, não tem um bicho ruim, não tem nada, não. Sou eu mesmo. Eu é que estou fazendo isso e crio esse sentimento, e aí aquilo faz o quê? Pum. Ele se propaga pelo universo. É uma energia. Me faz mal, faz mal ao outro. Da mesma forma, se eu crio um sentimento de amor, um sentimento bom dentro de mim, o que acontece com ele? Ele cresce, se expande e me faz um bem enorme e vai atingir o próximo. Por isso as pessoas adoravam ficar ao lado de Jesus. Por isso elas tocavam tanto Jesus. E aquela mulher, aquela passagem bíblica em que ela toca as vestes de Jesus e ela se cura, o que é aquilo? A energia de Jesus bombeia para ela e ela absorve aquela energia. Mas ela merecia aquilo também. Então isso é importante. Jesus expandia energia boa o tempo todo. Nós não somos assim, mas nós podemos nos melhorar cada vez mais. Então, meus irmãos, o mais importante é nós nos comprometermos com nós mesmos, para que no momento desse juízo final da nossa consciência, nós possamos estar tranquilos para nos analisarmos e vermos as coisas que estão boas e as coisas que estão ruins, para programarmos uma encarnação melhor e podermos realmente cumpri-la até o fim. Porque o que passou, como é sempre dito, o que ficou para trás, nós não podemos mais mudar. Agora, daqui para frente, nós realmente podemos modificar. Podemos nos comprometer. E nós que já sabemos disso tudo, temos mais responsabilidade, porque não somos ignorantes. Não podemos chegar lá em cima e dizer depois assim, eu não sabia, ninguém me disse isso, eu não sabia que se eu fizesse mal ao outro não ia acontecer nada demais, aí eu fiz. Não, não é assim. Nós vamos precisar analisar e julgar em nossas mentes segundo a justiça divina. Então, meus irmãos, vamos levar em nossos corações a necessidade de nós nos comprometermos com a nossa vida, que à medida que nós nos comprometermos com a melhoria de nós mesmos, por nós com certeza estaremos melhorando a humanidade. Não é uma atitude egoísta, que à medida que eu me melhoro a mim mesmo para o bem, eu vou estar irradiando isso para o próximo e com certeza eu vou estar praticando bem e auxiliando os outros. Muita paz.